da complexidade, da criatividade, da capacidade. O ser humano é um ser extraordinário. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Certamente não se refere ao físico, mas ao mundo interior. A nossa mente, aquilo que recebemos de Deus, é o que nos torna semelhantes a Ele. Nós temos consciência de questões subjetivas, abstratas, metafísicas. O ser humano é o único ser que é capaz de pensar sobre a vida e sobre a morte. Falando de criatividade, eu fico pensando na criatividade de Beethoven, a música de Beethoven, a pintura de Van Gogh, a inteligência de Ramanuja, que era um indiano no começo do século XX, que nunca teve acesso ao ensino formal de matemática, e desde a infância ele já tinha visões de fórmulas matemáticas complicadíssimas. Quando ele chega em Oxford, aqueles catedráticos em matemática não conseguiam entender o que ele estava falando. Ele deu um salto na inteligência humana, matemática, de forma tão extraordinária que até hoje as suas fórmulas são usadas para entender a teoria de cordas, os buracos negros. A mente humana é extraordinária. Quando a gente pensa no que o homem é capaz de fazer, compreender o universo, criar a matemática, criar a física, as leis, interpretar o universo, descobrir o mundo quântico. A mente humana é maravilhosa, mas ela também é capaz de coisas funestas, taciturnas, sombrias. É capaz de ser tomada por tristeza, por ressentimento, por ódio, por maldade, pelo desejo de vingança. A mente humana é capaz de chorar de alegria, mas chorar de profunda tristeza. E uma das características da mente é que ela é transformada constantemente. Nesse momento que vocês estão me ouvindo, vocês estão sendo transformados pelos inputs que vocês estão recebendo, por aquilo que vocês veem, por aquilo que vocês ouvem, pelas reflexões que vocês fazem de acordo com aquilo que estão ouvindo. A mente, ela é plástica, ela tem capacidade de se transformar, e ela se transforma todo o tempo. Do ponto de vista fisiológico, os cientistas hoje descobriram um processo chamado de neurogênese. Neurogênese significa literalmente que diariamente o teu cérebro produz novos neurônios. Durante anos os cientistas acreditavam que o cérebro nascia com um número de neurônios, e uma vez que eram perdidos, eles não eram restaurados. Hoje eles já conseguem comprovar a existência de novos neurônios, e com novos neurônios é possível haver novas estruturas de pensamento que modificam a sua vida. Aquilo que você faz, por exemplo, você vai aprender a tocar um instrumento. No começo não é natural, mas você vai tentando, e o teu cérebro vai criando estruturas de pensamento que determinam aquela atividade mental. Depois de um tempo, aquilo é natural. Agora experimenta ficar 20 anos sem tocar o instrumento. Você fica enferrujado de novo. Por quê? Porque aquela estrutura física, ela vai se desfazendo quando ela não é utilizada. Então, se você começar a ter outros hábitos, a pensar diferente, a falar diferente, a se treinar para ser diferente, aquilo que é difícil se torna natural, e aquilo que era o natural perde a força. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, a maneira como nós vivemos determina a qualidade de mente que temos. Então, toma cuidado com aquilo que vai entrar na sua mente, porque uma vez que entra, aquilo vai determinar transformações, convicções, crenças, que vão determinar a maneira como você enxerga a vida. Se as fontes da sua mente forem poluídas, as fontes que jorrarão serão poluídas. As pessoas com quem você conversa, as conversas que você alimenta,
tem consequências interiores e não só exteriores. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: a mente que você tem depende da sua escolha. Você tem que fazer a escolha. E andar pressupõe o quê? Hábitos, um passo após o outro. Pressupõe a reprogramação da tua mente. É você analisar os teus sentimentos que são funestos e começar a reprogramá-los. Você pode fazer isso sozinho, pode fazer num aconselhamento, numa terapia, mas fale. Você tem que entender porque você age como você age, porque você pode ser transformado. É uma escolha nossa, uma escolha diária, é uma escolha da vida inteira. Nem toda transformação que você precisa será sem dor. Você vai ter que querer mudar hábitos, mudar a maneira de enxergar a vida, mudar atitudes. No começo não é fácil. Depois que você for transformado, aquilo será natural. Quando eu me disponho a vencer um comportamento autodestrutivo, é difícil, mas é uma decisão. E se você tomar essa decisão, meu querido, e lutar por ela, você vai vencer. E você um dia vai poder testemunhar: eu era assim e hoje não sou mais. O teu sofrimento, na maioria das vezes, é consequência das suas escolhas. Sabe, querido, a mente é o seu maior patrimônio. Sobre tudo que deves guardar,